Tadinho, o genitor tá desempregado, não vai ter que pagar a pensão agora, né? Coitado dele. A gente fica realmente muito triste, mas eu preciso dizer para você que mesmo desempregado, o genitor tem que pagar a pensão. Afinal de contas, a culpa não é do filho e a obrigação é adulta, e ele tem que dar um jeito de se virar. Nesse vídeo, eu vou te explicar algumas coisas que acontecem com relação ao genitor que está desempregado e não quer pagar a pensão alimentícia. Acompanhe até o final que você vai entender não só qual é o direito que o seu filho tem, mas algumas manobras que eles fazem para tentar enganar você e a justiça. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque se você perde um vídeo como esse, o prejuízo é seu. Você vai perder dinheiro, seu filho vai ficar em situação mais difícil e você vai ficar preso em relacionamentos abusivos. Então, já se inscreve e ativa as notificações, porque o que eu vou falar aqui agora é algo muito importante para você. Olha só, o genitor ficou desempregado. E aí ele começa a dizer que não consegue pagar a pensão alimentícia porque não tem emprego. Gente, primeira coisa que eu quero colocar aqui em pauta é o seguinte: ninguém fica feliz com o desemprego de ninguém, pelo menos é o que eu espero. E eu também não fico. Agora, a gente tem que trabalhar com a realidade aqui. O filho, uma criança, ela não trabalha, não pode trabalhar e não deve trabalhar. O desemprego é um infortúnio da vida de qualquer adulto. Pode acontecer com qualquer pessoa. Eu mesmo, quando eu tinha emprego, eu já fui demitido. Já aconteceu comigo, é muito ruim. Não tenha dúvida que era muito ruim. Inclusive aconteceu isso comigo quando meu filho tinha poucos meses de vida. Eu trabalhava numa faculdade e fui demitido. Então, ou seja, é muito ruim. Só que eu vou deixar de colocar comida na boca do meu filho em razão disso? Eu simplesmente tenho que fazer acontecer como eu fiz naquele determinado momento e conseguir. É isso que se espera de um pai e de um adulto. Então, se o pai está desempregado, ele tem que buscar alternativas para pagar a pensão alimentícia. E se não pagar, vai ser preso. Vai ser preso. Não tem conversa. Agora, o que eu quero falar com você é outra coisa. É o desemprego fake. Desemprego que, na verdade, não é desemprego. Deixa eu contar aqui para vocês algumas histórias ou apontar algumas situações que eu já vivenciei em processo judicial e que vai te ajudar. Primeiro alerta que eu preciso fazer para você: cuidado com os acordos que você faz na justiça. Eu já vi muito acordo sendo feito dessa maneira e talvez seja o seu acordo, tá? Se for, coloca aqui nos comentários se está dessa forma a sua pensão alimentícia. Coloca-se assim: 30% do salário do genitor se empregado e 30% do salário mínimo se desempregado. Já vi muita decisão assim, já vi muito acordo assim. Qual que é o problema desse acordo? Primeiro que ele parece bom na parte do emprego. 30% dos rendimentos do cara se empregados, sendo essa a sua única renda, é razoável, você acaba aceitando. O problema é o outro lado desse acordo. O 30% do salário mínimo ser desempregado. Por quê, gente? O que significa desempregado? Desempregado é aquele que não tem um vínculo empregatício, aquele que não tem carteira assinada. Então, o que os genitores costumam fazer? O que eu já vi acontecer? Eles saem do emprego, são desligados, combinam lá com o chefe e são recontratados como PJ, como pessoa jurídica. Nesse caso, ele está desempregado, tecnicamente falando, e ele passa a pagar 30% do salário mínimo, só que ele está ganhando a mesma coisa que ele ganhava antes. O autônomo, ele não tem vínculo empregatício, ele é um desempregado. Eu sou desempregado. Eu estou falando aqui com você na condição de desempregado. Por quê? Porque eu não tenho carteira assinada por ninguém. Eu tenho meu escritório, eu tenho, a advocacia, e eu sou sócio de um escritório de advocacia. Eu não tenho minha carteira assinada. Então, eu sou um profissional liberal autônomo desempregado. Eu tenho trabalho, eu não tenho emprego. Só que eu tenho uma renda muito boa e posso
oferecer para o meu filho muita coisa. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que nem sempre o desemprego é falta de dinheiro. O desemprego, na verdade, pode ser uma alternativa de vida para uma vida melhor. Teve um caso no escritório, pessoal, deixa eu contar para vocês aqui. O cidadão era dono de uma farmácia. Fechado? Dono de uma farmácia. Para pagar menos pensão, porque na decisão judicial dele, tinha lá essa questão aí, ó, se desempregado, 30% do salário mínimo. Sabe o que ele fez? Pai de 3 filhos, hein? Pai de 3 filhos. Sabe o que ele fez? Ele passou, né, a farmácia para o nome da atual sogra, a mesma farmácia, o mesmo CNPJ saiu do nome dele para a atual sogra. E ele passou a trabalhar com o seu salário de um salário mínimo, carteira assinada, na empresa da sogra. Vocês já viram? Vocês já viram alguém ser dono de uma farmácia num dia e no dia seguinte ser empregado da mesma farmácia ganhando só um salário mínimo? Faz algum sentido para você? Detalhe, gente, deixa eu lembrar aqui, a farmácia é a mesma, no mesmo endereço. Não mudou nada. Só mudou essa manobrinha que ele fez aí. Obviamente, a gente conseguiu mostrar esse absurdo, juntando as provas dentro do processo, e a pensão alimentícia aumentou. A gente conseguiu reverter o quadro. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Primeiro, desemprego não retira a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Ele tem que continuar pagando e se não pagar, vai ser preso. Não importa. 2, o desemprego nem sempre é real. Muitas vezes, eles deixam a condição de empregado, mas continuam trabalhando no mesmo lugar, recebendo a mesma renda ou até mais. E aí tem que se provar que, na verdade, ele consegue pagar uma pensão até maior do que aquela que está estabelecida no acordo ou na própria sentença judicial. Porque às vezes eles fazem isso depois que a sentença sai. Apontar essas manobras pode fazer o seu jogo mudar. É o que a gente percebe acontecer em vários casos aqui do escritório. Gente, o judiciário não cai nessa conversa não, tá? Às vezes você acha que o seu ex-marido é um gênio, que esse genitor é a pessoa mais inteligente do mundo. Mas convenhamos, é burro. Eu acabei de contar um caso para vocês aqui de uma burrice absurda, cavalar. Posso contar outro, se vocês quiserem, eu conto outro agora. Recentemente, conversando com uma cliente, ela falou que o ex-marido dizia que ele recebia de prolabore da empresa dele só R$3.000 por mês e não tinha retirada de lucro porque a empresa estava pagando as dívidas. Só que na mesma conversa ela soltou para mim a seguinte informação. Não, ele paga metade do condomínio e metade do financiamento do imóvel. Quando ela falou isso, eu perguntei, fulana, quanto que ele paga de condomínio e de financiamento para você? Ela, R$2.200. Eu falei, você acha que realmente ele vive só com R$800? Vive de pagar aluguel, de pagar o condomínio de onde ele está morando, de comer, de sair, a gasolina do carro, tudo com R$800. E aí eu fiz outra pergunta para ela, que aí foi a chave do sucesso. Eu falei, como é que funciona esse pagamento? Ele manda o dinheiro por Pix da conta dele para a sua? Ele falou assim, é por Pix, eu pago e ele me manda metade. Eu falei assim, ele te manda de qual conta? Da conta da empresa. Aí eu falei com ela, falei assim, ó, a empresa está pagando as contas pessoais dele. O que está acontecendo aqui é muito simples. Ele realmente tem um prolabore de 3.000, só que todas as despesas da vida pessoal dele são pagas pela empresa, que seria como se fosse o lucro dele. Então, ou seja, nós temos aqui a prova de que ele não recebe 3.000 de prolabore e de que quem paga as contas pessoais dele é a empresa. Porque a transferência é feita CNPJ, CPF. Aí eu apontei isso para ela, não, que a gente tem que fazer no processo
quando ele falar que tem só R$ 3.000 de Prolabore, é justamente mostrar que ele está usando da empresa para ocultar a sua real renda. Então, ou seja, desempregado também paga pensão alimentícia. Essa informação foi útil para você? Te ajudou de alguma forma? Esclareceu algumas dúvidas importantes? Então deixa seu like aqui nesse vídeo agora para que esse vídeo chegue em mais mulheres, em mais mães solo pelo Brasil inteiro, porque às vezes você está sendo vítima de um golpe, mas não conseguiu não conseguiu perceber, porque está ali envolvido emocionalmente com o problema, e você pode conversar a respeito disso comigo e com a minha equipe, clicando no link de WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu quero te ouvir, eu quero entender a sua história e vamos conversar sobre isso, beleza? Lembre-se sempre de que o desemprego é um problema sério, desde que ele seja real. Mas ainda que ele seja real, a obrigação de pagar a pensão alimentícia não termina com o desemprego. Acompanhe mais vídeos. Um abraço.